Nesse vídeo eu vou sobreviver durante um ano no Survivalcraft 2, com estações do ano super rigorosas e diversas criaturas tentando me eliminar a todo momento. Então vem ver como foi essa aventura, porque foi insana. Então assim que eu cheguei na ilha, eu olhei pro lado e vi essa gaivota e tentei fazer isso. Tentei garantir o rango já logo no início, mas pelo visto não deu muito certo. Então eu fui quebrar as folhas das árvores para dropar gravetos e assim consegui coletar madeira de forma mais eficiente sem nenhuma ferramenta ainda. Com o mesmo graveto coletei abóboras que estava logo à frente para mim não passar fome. Como eu não achei cascalho, eu tive que cavar para baixo para conseguir pedra e assim fazer minhas ferramentas iniciais. Então começou a chover e eu tive que andar por baixo das árvores para não pegar um resfriado. Aproveitei que tinha vários cipós do meu lado, então peguei eles para fazer uma armadura e assim andar mais protegido. Então como ainda estava chovendo muito, resolvi dormir para passar o tempo e não pegar um resfriado com essa chuva. Então assim que eu acordei eu vi esse pato preso numa árvore e é claro que eu não perdi tempo. Então fui em busca de minérios nessas cavernas porque eu ia precisar muito deles mais pra frente. Mas eu dei muito azar nessa primeira caverna porque ela era grande, mas eu não achei nenhum minério. Então assim que eu saí da caverna eu tive uma luta intensa com o urso que estava logo à frente. Eu ganhei a luta somente com meio coração de vida. Esse começo foi difícil, então deixa o like aí pra fortalecer, porque sobreviver um ano aqui não vai ser nada fácil, ainda vem coisas muito piores. Então assim que eu acordei coloquei minha carne de frango pra assar, porque ela já tava quase estragando. Então aproveitei pra descer em mais uma caverna em busca de minério, e dessa vez eu achei bastante minério. E mais pra frente achei até mesmo minério de ferro e enxofre. Então assim que saí da caverna fui procurar um lugar perfeito pra me fazer um abrigo. E no meio do caminho eu achei minha janta. E como ali parecia ser um bom lugar pra construir um abrigo, eu já comecei a coletar os itens. Então vou começar a construir minha casa. A casa ela é bem simples, a ideia é que ela seja tipo uma casa de praia com uma varanda virada para o mar. Eu resolvi fazer uma porta toda aberta assim que teria um portãozinho no meio. Mas já eu mudo isso porque alguma coisa deu muito errado, vocês já vão ver. Então como começou a chover, tive que dormir novamente debaixo da terra. No dia seguinte acordei determinado em terminar minha casa naquele dia mesmo. Então a frente da casa ficou assim e agora era só fazer a varanda. Decidi que o teto da varanda seria de laje, então já fui fazer as lajes de madeira. Então eu coloquei essas pilastras de madeira porque eu ia cercar a varanda com cercas. Mas antes disso fui tirar uma soneca. Então no dia seguinte fui pegar mais madeiras para ter material suficiente para terminar a casa. E quando eu quebrei as folhas elas saíram laranja, isso significa que o outono tá chegando. Então eu coloquei o portãozinho da frente da casa e comecei a construir o chão de dentro de casa. Então também quebrei espaços na parede para colocar vidro e assim consegui uma iluminação mais natural. Então coloquei gravetos nas arestas do vidro para assim conseguir uma decoração mais rústica. Então após ter colocado os vidros na casa ela ficou assim. Achei que ela ficou muito bonita. Mas essa porta toda aberta ainda vai me dar muito trabalho. Já que a casa está pronta, a melhor coisa a se fazer é levar todos os meus equipamentos lá para dentro. Então eu comecei a fazer um monte de rastelo para fazer uma plantação bem grande, porque eu precisaria de roupas feitas com algodão e comida para conseguir passar o inverno de boa. Já te adianto que eu não consegui passar o inverno tão de boa assim. Então para me transformar esse lago em uma plantação, eu comecei a quebrar esses blocos da quina, para assim a água fazer uma fonte infinita e eu conseguir mais água. Mas logo começou a escurecer, então eu tive que parar para ir dormir. Quando eu acordei minha varanda estava cheia de lobos e isso foi ótimo, já que assim eu consegui o couro deles. Eu ia saindo para procurar algo para comer, eu vi aquele baita daquele tubarão. Eu ainda vou matar um tubarão nesse vídeo, com certeza. Eu já tava com muita fome, então eu avistei aquela gaivota e... Mas mais pra frente eu vi outra. Então eu coloquei o cobre para esquentar, já que agora eu estava no level 2 e conseguia fazer ferramentas de cobre.
E com a pá de cobre que eu tinha feito, comecei a preparar o local para fazer a plantação. O nome desse peixe vai ser Roberto, que deixou o portão aberto. Então eu vou dar tchau pro Roberto e vou ir dormir porque já tá ficando de noite. Nesse momento percebi que era noite de eclipse, então os lobos iam virar lobisomens. E como eu fiquei com medo dos lobisomens entrar, decidi tampar a porta. Mas lembrem bem dessa fresta que ficou aí em cima. Antes de dormir, terminei de fazer todas as minhas ferramentas de cobre. Nesse momento pensei que o jogo tinha bugado e o lobisomem do lado de fora da casa tinha conseguido me acertar. Então assim que eu nasci eu já morri muito rápido de novo. E aí eu percebi do que realmente se tratava. Uma onça preta tinha conseguido entrar pelaquela fresta, não sei como. Então depois de um tempo finalmente consegui eliminar essa onça. Então depois disso eu eliminei os animais que estavam do lado de fora na minha varanda. E agora, como eu tinha descido de nível, com certeza seria muito mais difícil passar o inverno. Depois disso eu corri para terminar a plantação porque o inverno não demorava tanto assim mais para chegar. Após arrumar o lugar da plantação, eu fui nessa montanha de areia para conseguir um minério que faria minhas plantas crescerem muito mais rápido e saudáveis. Então eu comecei a subir a montanha, mas eu não estava achando nenhum minério. Então depois de um tempo procurando, eu achei um pouco de minério. Então como estava escurecendo, resolvi dormir no buraco que eu tinha cavado. Então assim que acordei, voltei para casa e comecei a fazer a plantação. Mas como eu tinha pouca semente e precisava de sementes rápido, saí para catar no meio do mato. Também catei alguns cipós e usei para fazer uma armadura nova, já que a minha tinha quebrado. E como já estava ficando com fome de novo, fui atrás de uma gaivota. Então eu plantei mais algumas sementes que eu tinha achado. E como já estava escurecendo, eu fui para casa e assei aquela gaivota que eu tinha pegado. No dia seguinte eu acordei disposto para fazer uma estufa, para que dessa forma eu conseguisse colher minha plantação mesmo no inverno. Então eu comecei a coletar as areias para fazer vidros e assim fazer a estufa. Então quando eu saí para coletar sementes, eu vi essa coloração na árvore, o que indicava que o inverno estava chegando. Também vi esse urso e decidi atacar ele para conseguir a pele dele para fazer roupas para o inverno. Então quando eu cheguei em casa eu coloquei a areia para virar vidro. E no finalzinho do dia, enquanto a chuva já estava caindo, eu decidi coletar minhas plantações e replantar novamente. E foi nesse momento que eu percebi que o frio tinha começado. Então quando eu cheguei em casa eu resolvi arrumar a porta para que lá dentro da casa ficasse mais quente. Assim que eu acordei, eu olhei e vi que o clima estava assim, o que indicava que o inverno já estava bem próximo. Como eu ia precisar de pelos para fazer roupa, resolvi atacar esse urso. Eu consegui eliminar o urso sem levar nenhum arranhão. Então depois disso eu fui colher minha plantação e percebi que eu estava congelando, o que significa que eu precisaria fazer roupas rápido. Enquanto eu voltava para casa eu vi essa coloração nas árvores. Mas como eu fiquei muito tempo no frio sem roupas adequadas, acabou que eu peguei um resfriado. E para mim não ficar resfriado novamente, eu fiz um casaco com o pelo do urso que eu matei anteriormente. Então eu dormi para ver se o resfriado passava. Mas quando eu acordei eu ainda estava bem resfriado. E pela janela eu vi que o inverno estava chegando. Então eu dormi novamente. Então assim que eu acordei eu eliminei os animais que estavam na minha varanda. Depois disso eu percebi que eu precisaria de mais roupas, porque eu já estava congelando só de ficar um pouco ali fora. Então eu fui pegar madeiras para começar a fazer minha estufa e conseguir ter roupas durante o inverno. Com a madeira que eu havia coletado eu comecei a fazer as colunas da estufa. E logo após comecei a colocar os vidros, onde seriam a parede. Mas como o vidro tinha acabado e eu estava congelando aí fora, eu tive que ir para dentro. Mas antes de ir para dentro da casa, eu fiz uma fogueira para me esquentar e colhi os algodões e plantei de novo.
Mas como eu acabei ficando muito tempo no frio, acabou que eu peguei um resfriado de novo. Sem conseguir fazer as roupas logo, com certeza seria muito difícil sobreviver esse inverno. Então com os algodões que eu tinha colhido, fiz o pano e aí eu fiz uma blusa pra mim. Então finalizei o dia dormindo em frente à fogueira. Como quando eu acordei eu ainda estava resfriado, eu dormi de novo. No outro dia, quando eu acordei, eu percebi que estava nevando. Isso significa que o inverno tinha começado. Então eu decidi pegar um pouco mais de areia para conseguir terminar a minha estufa a tempo. Logo após fazer isso, eu coloquei minhas areias para virar vidro na fornalha. Então eu coloquei uma porta na minha estufa para ela ficar fechada. E eu acho que esse cachorro não gostou muito da minha ideia de fazer uma estufa. Então eu continuei fazendo minha estufa. Então eu terminei de fazer a estufa, mas nesse momento a situação estava crítica pra mim, porque eu estava congelando e estava com fome, além de estar ficando de noite também. Então eu coloquei uma fogueira dentro da própria estufa para me aquecer. E enquanto isso eu fui coletando minhas plantações. Então eu acabei passando a noite ali mesmo dentro da estufa. No dia seguinte, como eu estava com fome, eu fui para casa e fiz o meu primeiro pão. Então eu aproveitei que estava em casa e fiz 2 blocos de carvões para me fazer uma lareira. Então eu testei e fiquei me perguntando por que a casa não pegou fogo. Por mais que o inverno já estava acabando, eu também coloquei um dentro da plantação para assim as plantas crescerem de forma correta. Nesse mesmo dia eu ainda comecei a construir um viveiro para os pássaros. Então voltei para casa nesse dia e dormi ao lado da minha lareira. No dia seguinte percebi que minha varanda estava cheia de animais, então é claro que eu eliminei todos eles. Então eu terminei de fazer o meu viveiro de pássaro. E enquanto eu colhia minha plantação, eu peguei level 3, ou seja, agora eu poderia fazer a espingarda e matar tubarões e lobisomem. Mas antes de fazer a espingarda, primeiramente eu fiz todas as minhas ferramentas. E eu também aproveitei para fazer a armadura. Sim, eu tô fazendo um ano virar poucos minutos, então me diz aí se isso não vale a sua inscrição. Então eu finalmente fiz a minha espingarda. Então eu também fiz as munições e a pólvora que eu precisaria para usar ela. Então como eu tava com fome, eu aproveitei para testar ela em um passarinho que tava passando ali. Então tava na hora de caçar um animal grande. Eu fui para o meio do mar e procurei um tubarão. Sim, eu precisei dar 4 tiros no tubarão para ele ser eliminado. Eu pensei que ele ia ser eliminado apenas com 1. E como esse dia também teve uma noite de eclipse, eu saí para caçar o lobisomem. E é dessa forma que eu vou estar finalizando minha jornada. Então obrigado quem assistiu até aqui. Para me saber se você assistiu até aqui, comente Roberto.